Isso, tem que gritar. Meu nome é Bruno Wall, eu trabalho no estúdio Casablanca. Sacana. E eu sou um dos responsáveis por fazer os concepts de cenários e cenas em geral. Vou passar por alguns trabalhos aqui. O Catan e eu resolvemos fazer essa palestra, esse workshop, assim, mais ou menos, para tentar falar um pouco do nosso processo. Porque, embora a gente faça coisas bem diferentes, a gente tem referências bem parecidas, a gente compartilha de gostos visuais, assim. E vou passar um pouco, eu selecionei 3 imagens, assim, que são ferramentas e processos que eu uso no meu dia a dia, né, dentro do trabalho. Mais pra galera. Sem apostar corrida com ninguém. Pô, a gente tem tempo limitado, né? Tá. Antes de passar para os processos, eu queria falar um pouco sobre mood e referências, né? Eu uso bastante cinematógrafos como referência, tipo, mesmo não... só de consumir ativamente, assim, você já guarda uma biblioteca visual do que você pode usar no seu trabalho, né? E esses aqui são alguns dos que eu gosto bastante, né? A maneira como eles trabalham na luz e nos shapes são coisas que me chamam bastante atenção, eu tento sempre reproduzir isso no meu trabalho. E o mood, a iluminação, é uma das primeiras coisas que eu tenho que resolver na minha cabeça para que todo o resto comece a fazer sentido. Quando eu penso em alguma imagem que eu quero fazer, eu penso no que eu quero passar com aquela imagem e o resultado que eu quero chegar, né? E sempre usando isso aqui como referência, né? Tem mais alguns outros, tal, mas separei algumas que eu gosto bastante. E a maneira como a luz é trabalhada e como ela vai, o que ela vai revelar e como ela vai revelar o cenário como um todo, né? Essa primeira imagem aqui que eu separei, eu queria falar um pouco sobre a integração das coisas, né? Tipo, aqui tem bastante textura de foto. Essa aqui, o início, foi basicamente um pedaço de uma foto. E como trazer essas coisas aqui pro mood que eu quero, né? Pro mood que eu quero, para onde eu quero levar essa imagem, né? E gradualmente trabalhando nisso. Então, tipo, usando bastante layers de ajuste. Muito layer, né? Usando bastante layer de ajuste, eu consigo trazer para onde eu quero, tipo, a iluminação, como ela está interagindo com o restante do cenário. Pode compartilhar a tela dessas coisas? Sim. Pode ficar ao vivo esse tipo de coisa? Pode. Pode colocar ao vivo pra galera do Hangout. Tá, mas já não tá bom, viu? Não tá. Tá só nossa rosto só. Pode colocar ao vivo. Peraí. Compartilhar a tela. Compartilhar a tela, exato. Esquecemos esse detalhe. Agora foi. Tá. Voltando aqui. Então, o que eu quero dizer com trazer o pedaço da foto, ou o que você for usar da foto para dentro da imagem, né? Porque se a gente pega, por exemplo, essa onda aqui, por exemplo, ela está totalmente off, né, de tudo. Né? Ela é um pedaço de uma foto aqui. Então, com o layer de ajuste, eu consigo trazer tudo para o mesmo ambiente, né? Para a mesma ambientação, para a mesma luz, e sempre se preocupar com isso. Né? Tudo tem que fazer sentido, tudo tem que estar embaixo da mesma luz e ter uma coerência visual, né? Por exemplo, não adianta muita coisa você ter principal aqui ter menos texturas ou menos informação do que um outro pedaço aqui. E eles terem tratamentos diferentes também, normalmente tira um pouco o visual da imagem, né? É um dos processos como eu inicio, né? Tipo, eu sempre, quando a gente recebe algum briefing, alguma coisa, eu sempre tento imaginar o que eu quero para o final da cena e como eu posso trazer isso, né? Eu sempre procuro alguma foto, como foi esse caso aqui, e sempre tento trazer tudo pro mood que eu quero fazer.
Já essa outra imagem aqui, por exemplo, eu uso bastante 3D para fazer os concepts. Aqui eu monto um bloco bem básico, né, do que eu quero para a imagem. Eu tenho a imagem na cabeça usando as referências, né? E eu uso 3D porque você consegue modificar as coisas com muita facilidade, né? Você consegue alterar o ângulo da câmera, alterar a lente, alterar a iluminação e trazer tudo para o mood que você quer. Então, com o 3D, eu chego nisso e depois, usando as mesmas técnicas, o processo de pintura e a integração das imagens é o mesmo. Trago para algo assim. Pô, tá ligado aqueles negócios de coruja, que tem uma bolinha, uma coruja? Foi isso que você fez agora, você tá ligado disso? É o Bob Esponja, né, explicando então, como... Então, 3D aqui, tá aqui um filme pronto. Não, pega um pouco de água. É o Bob Esponja explicando como desenhar um círculo perfeito. Pô, caralho, moço. Mas... Bom, o processo de pintura, ele não muda, assim. É sempre tentando trazer alguma coisa, alguma informação legal para a imagem. Eu sempre, quando eu estou procurando fotos, eu sempre estou olhando para os shapes e o que eu posso trazer de informação relevante para a imagem. Por exemplo, a vegetação, como eu quero que essa vegetação interaja, o que eu posso ter, por exemplo, aqui embaixo, para sugerir que essa vegetação esteja por cima disso, né? E como eu vou integrar isso, né? De novo, sempre usando os layers de ajuste e pincelando por cima para trazer tudo para um estilo visual único, único para a imagem, né? Então não é só foto. Não. Também. Sim, com certeza. E, por exemplo, poderia colocar tipo várias texturas aqui, mesmo que eu trouxesse para o valor da imagem, para a cor da imagem, você acabaria chamando a atenção para algo que está fazendo muito barulho visual, assim, em algum canto. Essa planta, por exemplo, ela tinha muita informação assim de luz, que ela estava recebendo uma luz de cima. Ela tinha muita informação de textura e eu só fui reduzindo, assim. Mas não existe foto perfeita, né? Às vezes existe. Mas assim, não é sempre. Quando não é sempre, o que você faz? Normalmente, eu sempre encontrar a foto que tenha pelo menos o mínimo da iluminação que eu preciso. Ou então algo bem difuso, assim, né? Por exemplo, essa iluminação está vindo da janela, certo? Quando eu pego... Vamos ver se eu tenho aqui separado. Os PSD são meio pesados, né? Então, como, né? Esses layers todos. Acho que não vou ter separado aqui. Mas eu sempre trago para... mesmo que não tenha a mesma luz, o que eu faço é pintar mesmo por cima. Às vezes usando algum layer de blend, né? Para poder tirar aquela iluminação dali. Ou às vezes até mesclando outras fotos para também trazer para a iluminação que eu quero. E pintando mesmo a luz mesmo, né? A luz que está vindo ali, ela está pintada aqui, né? Essa luz aqui nessa planta, ou nisso aqui, ou nisso aqui, nisso aqui. Essas luzes não existiam, né? Então, você sempre ter consciência nisso. Porque tudo que a gente faz, assim, seja no 2D, a gente interpreta a luz com forma, né? E a luz é um fator importantíssimo. Mesmo que você trace uma linha, você já está interpretando uma direção e um volume de luz. E essa aqui é uma das maneiras que eu uso também de iniciar uma imagem, né? Usando bastante 3D. E eu tento sempre trazer o máximo que eu consigo de informação básica para eu começar a pintar. Eu tento trazer todo o mood, toda a cor, às vezes texturas para a imagem e deixar tipo, ela uns 60% já onde eu quero chegar. E depois é só um trabalho de pintar. É um trabalho já que você desliga e vira mecânico quase. Você entra ali e se diverte. Desenhar que é bom nada. Não, jamais. Uma outra maneira também, assim, eu uso, nesse caso aqui, o 3D, porque ele me dá o controle total de tudo, né? Do início da imagem.
E eu consigo mover os objetos... onde é que tá? Não é isso aqui? Mas tem alguma parte do processo que você desenha? Sem sacanagem mesmo. Sim, sim, sim. Eu cheguei a te mostrar, não sei se vou ter separado, mas esses personagens, por exemplo, se vocês verem... esse aqui eu só posei um básico, tem um software chamado Fuse, que você consegue montar um personagem bem básico e depois posar ele no Mixamo ou qualquer outra coisa assim. E depois eu só desenhei por cima para chegar no design que eu queria do personagem, né? Desenhei, pintei por cima, usando texturas de fotos também e tal. Procurei várias fotos de gente vestida com coisa de guerra e tal. Uma dúvida que todo mundo vai ter, inclusive, é normal, eu acho, na real. Qual a importância, mesmo com um trabalho de photobashing e pintura, por mais que você não envolva desenho no processo, qual a importância de você saber a perspectiva? Bom, é importante falar isso. É importante, sim, a importância do desenho em si no processo, por mais que você não utilize o desenho no processo. Sim. Conhecimento e fundamentos é essencial, né? O nome é Fundamentos por um motivo. Porque, por exemplo, embora o 3D ele te entregue você não precisa se preocupar necessariamente com a perspectiva nessa fase, né? Tipo, quando você está blocando no 3D, por exemplo, o ângulo da câmera e o posicionamento da câmera, a lente da câmera, que é o que representaria a perspectiva na imagem, ele vai estar já definido ali, né? Você só vai se preocupar depois quando você começa a pintar ou a desenhar por cima e manter essa coesão, né? Por exemplo, essas casas aqui no fundo, você tem que saber para onde elas estariam apontando e o que seria mostrado delas, né? Dentro da perspectiva. A mesma coisa para a luz, né? Essa luz está batendo aqui por causa disso aqui, que ela está entrando por aqui. Então, os conhecimentos nos fundamentos é essencial, assim, né? Tanto em desenho, né, quanto em pintura. Saber como medir os valores. Deixa eu ver se tem só para a gente enxergar os valores aqui. E manter, tipo, ainda a narrativa da cena, a composição. Tudo isso você consegue, as partes básicas, assim, né, da construção da cena, você consegue blocar no 3D e tirar o máximo daquilo, né? E depois o trabalho que você tem é manter aquelas informações essenciais e trazer mais história para a cena. Isso aqui me dá bastante controle, né, para eu chegar onde eu quero chegar na imagem. E tem uma outra coisinha que eu andei experimentando, que é a imagem de divulgação do post, que é um software chamado Mandelbub. E ele é um software que usa fórmulas matemáticas e transforma em imagens, né? Simplificar dessa maneira. Em questão de minutos, assim, tipo, você consegue coisas que dão informação suficiente para você trazer uma imagem, assim, com ideias que normalmente não se vê, né? Tipo, porque é totalmente procedural, né? Ele permite que você navegue dentro desse blob de informação que ele cria. Como ele é fractal, ele vai dar o zoom quase que infinito, assim. Então você consegue entrar nisso e achar composições e achar formas. Mesmo que as coisas não se mantenham, mesmo que você não vá usar essas... Mandelbub. Eu escrevo aqui depois. E mesmo que você não vá usar essas estruturas, ele já te dá informação, já te dá... Isso aqui tudo é tirado direto do software, não teve nenhum outro trabalho por cima. Ele já te dá, tipo, informação de profundidade, já te dá perspectiva, e já te entrega algumas coisas interessantes, assim, para você conseguir contar alguma história, né? E até coisas que parecem, né, tipo, algo feito por humano, né, às vezes, né, tipo, e totalmente procedural, né? E, pô, a partir daqui, tipo, isso aqui vem direto do software, a partir daqui você consegue pegar e transformar, colocar uma navezinha aqui, que é o que a galera faz também, colocar uma navezinha aqui e acabou, já virou um concept, basicamente.
Então, foi isso que eu usei nessa imagem aqui. Eu tenho aqui essa imagem do challenge, né, do Atom Hawk, e eu sabia que para isso, assim, foi meio a calhar, assim, né, porque o tema que eles estavam querendo meio que condizia com essa coisa meio procedural, sci-fi, assim, né, e eu sabia que eu queria algo meio alienígena, criar algo meio que não fosse humano, assim, né, que tivesse alguém, ou poderia ser, sei lá, uma nave saindo daqui, alguma coisa que pudesse explorar esse lugar, né. Tava parado meio o final do Interstellar lá, quando ele entra naquela biblioteca de informações. E o trabalho que acaba tendo aqui, tipo, é o de contar essa história, né? E tirar esse visual 3D que fica, né, inevitavelmente. E o que eu faço normalmente eu quero trazer mais informações de cores, né? Mais texturas e tal. Então eu trago, por exemplo, uma foto de nébulas, que, por mínimo que seja a informação que ela fornece, é o suficiente para você criar algo em cima, né? Você consegue, por exemplo, já pegar aquela cor e aplicar em outro lugar e para trazer uma harmonia no restante das coisas. E por exemplo, esses destroços aqui são todos pintados, né? Porque como eu já não tive a preocupação em puxar uma linha de perspectiva e fazer aquilo. E, por exemplo, se eu tivesse feito isso só com desenho ou só pintura, provavelmente eu não teria tido as mesmas ideias, sabe? Porque o software, nesse caso, forneceu foi a possibilidade de criar algo além do que eu seria capaz de pensar conscientemente, né? E eu gosto bastante de trabalhar dessa maneira, né? De ter algo procedural e meio que aleatório e tentar tirar algo dali, né? E bom, os personagens também foram todos pintados usando a mesma prática, né? Desenhei eles aqui, coloquei uma massa de valor básica e aplicando textura de uniforme de astronauta e coisas que poderiam me trazer, tipo, informação, sabe? Esse rostinho aqui é o da moça lá no... É muito difícil achar um rosto gritando que fosse a expressão que eu queria, assim. Bom, em conclusão, assim, tipo, o mais importante do que só pintar ou só desenhar é passar a história, sabe? E não se limitar também. Eu não gosto de me limitar em questão de, eu vou fazer isso só dessa maneira. Eu tenho uma imagem que eu quero trazer que eu quero contar. Eu tento ver várias maneiras que eu consigo de buscar, de chegar nisso, né? Uma delas foi usar esse software maravilhoso aqui. E ele ajuda bastante a trazer, tipo, porque aqui já tem todas as informações que eu falei do início, né? Você já tem uma luz, já tem como ela interage no ambiente, você já tem meio que uma atmosfera, você já tem todas as informações básicas para trabalhar em cima, né? E ver o que mais que dá para ser dito aqui. Bom, mas o processo de integração também, aqui eu não trouxe muita textura nova, né? Por exemplo, aqui, normalmente eu trago, por exemplo, um objeto de destruição aqui. Ele é um elemento totalmente novo, né, nessa cena, né? Eu tenho que trazer ele para dentro da cena, né? Para ele condizer com o resto das informações. Nesse caso aqui, eu só preciso trazer algumas informações de textura ou cor e pintar por cima, né? Então são vários processos, várias maneiras de iniciar e várias maneiras de pintar e trabalhar em texturas e cor que é sempre legal explorar, né?
não manter um processo único que vai te deixar... E funcionou uma vez e vai funcionar para sempre, né? Eu acho que fica bem chato. Eu acho muito monótono. Então, basicamente isso. O Catan vai apresentar algumas coisas dele também, vai apresentar o processo deles. A gente decidiu, depois que a gente apresentasse, a gente queria conversar com vocês sobre a indústria, até sobre o processo também. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer, assim que o Catan terminar, a gente passa para isso, beleza? Valeu. Bom, fala aí, gente. Boa tarde para vocês. Da hora, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Catan, eu trabalho como concept, trabalho como Fred, com background também artist, fazendo muito BG para animação ultimamente. Mas recentemente eu estou trampando mais na parte de concept mesmo. Né? Esses foram alguns trabalhos recentes. Que a parte de fazer prop e tal, a gente faz o design do próprio, o prop vai para 3D, a galera modela, fica bonito e todo mundo fica feliz. Ou às vezes não fica bonito. Mas basicamente meu trampo tem sido montar uma ceninha básica, depois eu pego essa cena, eu geralmente começo primeiro pela cena, na real, e depois eu pego os props dessa cena e começo a detalhar eles um por um, porque eu acho mais fácil de fazer isso, na verdade. E esse tem sido meu trampo, na verdade. Esse é isso. Outra coisa que eu tenho feito tenho trabalhado com direção de arte na Split, com um curta-metragem chamado Na Trilha das Borboletas Azuis. É um curta que fala sobre filosofia, amor, e achar você mesmo, é uma parada bem louca assim mesmo. E eu tô fazendo pintura, diferente do Bruno é o desenho, não, tô zoando. Mas a gente trabalha puramente com pintura e é legal pra caralho. E demorado e difícil. Seguindo o que o Bruno falou, e eu acho interessante reforçar essa ideia, é que cada imagem que eu mostrei pra vocês aqui, tanto dos props quanto das pinturas ali, é engraçado que cada uma tem um processo diferente, assim. Assim, você tem um ponto de começo, né? Você sabe, tipo, pô, vou começar desse aqui, mas acho que todo o resto do processo, ele vai seguindo uma cadeia de pensamento totalmente diferente, assim, um do outro. Às vezes você precisa se adequar à cena, às vezes você precisa mudar alguma coisa que já foi estabelecida e fazer uma coisa totalmente nova, então não é se adequar, é inovar. Então é interessante essa perspectiva de, tipo, por exemplo, eu tô fazendo esses cenários aqui são para um filme para uma galera de Recife e tipo, elas têm um processo totalmente diferente das pinturas do cenário do Da Trilha das Borboletas. Então, inclusive eu trouxe o processo desse daqui, que é bem mais organizado do que o da Trilha das Borboletas, na verdade. E eu não sei se eu podia estar mostrando isso ao vivo. É verdade. Bom, por segurança, eu vou deixar vocês escutarem minha voz, as pessoas que estão ao vivo. Oi, pessoas que estão ao vivo. A gente sabe que vocês estão aí. Mas eu vou evitar de ficar mostrando muita imagem. Vocês escutam minha voz e olham minha cara e vai ser o suficiente. Tá, vamos lá. Meus arquivos são uma bagunça, então eu separei em duas coisas. O jeito que eu começo é tipo o Bruno mostrando as imagens dele, tá ligado? Mesma coisa. Mas a minha é um pouco mais fácil de entender, porque eu desenho. Foi foda. Então, eu também dou uma roubada no 3D, principalmente para fazer a porra de um avião. Eu não vou perder tempo desenhando, porque o prazo é muito curto pra gente fazer as coisas. Você não desenha? Então, de novo, varia do processo. Eu uso o modo 3D para fazer essas blocagens. Modo é foda. Modo é top. Perfeito. Essa foi a primeira imagem que eu fiz para esse projeto deles. Quando me chamaram para fazer o estilo da parada, eu não tinha ideia de que ia ser. Eles tinham umas referências lá que no fim das contas eu acabei não usando também. E eu tinha que propor uma parada nova para eles, mas que ainda conversasse com o que eles tinham me falado. Eu não queria finalizar a imagem e já mandar para eles e falar, aqui, ó, é o que eu sei fazer. Então, achei melhor não. Achei melhor, tipo, primeiro trabalhar um sketch bem mais limpo
E isso não acontece, vocês podem ver que tipo, aqui nos próximos, isso já não acontece mais, eu já não trabalho mais com sketch finalizado. Né? Eu mando uma putaria para eles, inclusive. Deixa eu ver aqui. Não, não vai ter. Vai ter? Tá vendo? Eu mando um sketch tipo, bem... praticamente um layout. E eles já aprovam e em cima disso eu venho trampando com design em cima, sabe? Mas no início do projeto era muito necessário que eles entendessem o que ia ser o resultado final. E como que eu ia fazer para chegar até lá. Depois que eu conquistei a confiança da diretora, ficou muito mais simples eu apresentar um sketch mais ou menos para ela. Ela falou, não, tudo bem, segue e deixa isso bom. Então, de novo, varia muito com quem você trabalha, varia muito da maneira que você trabalha. E os prazos também variam muito. Eu poderia muito bem fazer esse tipo de desenho para todos os cenários que eu fosse fazer, mas aí eu demoraria o triplo de tempo para poder entregar essas coisas. E aí, sei lá, eu estava trabalhando nisso, estava trabalhando na trilha ao mesmo tempo, e estava com a ICS e estava ficando louco. Então não tinha como fazer essas coisas todas ao mesmo tempo. Então você vai desenvolvendo, na verdade, nesse processo de ter um processo, eu desenvolvi um novo processo, que é bem redundante. Porque você acaba descobrindo as coisas no meio, quando você está fazendo, assim. É como se fosse um quebra-cabeça que está faltando umas peças e meio que você vai achando as peças ali, você vai encaixando e às vezes você cria as peças para encaixar porque as peças estão faltando. Acho que é basicamente isso. E meu processo não tem essas hackeadas do Bruno, tá ligado? Ele é muito foda, não tem como competir. É muito simples. Eu faço parte de desenho e quando é necessário, isso... Deixa eu ver. Tem mais um aqui, na verdade. Aqui. Quando é necessário, e na verdade eu comecei a usar bem... Hoje em dia eu desenho bem menos, assim, jogando a real zona. Porque essa parte de desenho, ela demanda um tempo muito grande, né? Mas de desenho você diz a parte inicial de construir, porque isso você ainda desenha. Você diz então, não. Início da perspectiva. Não, por exemplo, isso aqui é o máximo que eu tô fazendo hoje em dia. Você entrega assim de subir. Basicamente. Não, mas... não, assim, ó... Você trabalha no sketch a partir disso. Não, eu não desenho depois disso. Eu já venho com o laço tool e já venho fazendo o design da parada no laço mesmo, e já venho colorindo com laço. E é basicamente isso, assim. Então, sei lá, acho que varia muito da imagem. Essa imagem aqui, eu tinha que fazer ela em quase uma semana, mais ou menos. Só que, tipo, eu não tinha como trabalhar direto nisso, porque tinha os outros trabalhos. Então não tinha como puxar uma linha de perspectiva, construir todos esses cubos, depois eu construo o design. Cara, vai se fuder, não tem como. Não tem tempo para fazer isso. Então, o 3D veio, o Bruno me ajudou muito nesse processo de aprender 3D. Não que eu seja o mago do 3D, mas, sei lá, eu sei fazer uns cubos, tá ligado? E já ajuda muito. O que eu posso falar mais? Não sei o que eu posso falar mais. O processo é muito simples. Fala um pouco sobre o design, fala sobre esses shapes. Cool. Tá, nessa cena aqui, acho que eu gosto de falar dessa cena. Eu tinha... Esse filme, eu não ajudei muito a galera, na verdade. Porque eu tinha que fazer umas câmeras que fossem servir pra galera animar por cima, né? Vão ter personagens aqui interagindo e tal. E ao mesmo tempo eu tinha que criar um visual pro filme e eu não podia usar, por exemplo, quando a gente trabalha para animação 2D, independente se é filme ou se é série de TV, a gente tem um layout padrão em série, por exemplo, que vai ser um ponto de perspectiva, geralmente. Personagens, sei lá, a linha do horizonte deve estar 50% ou abaixo de 50% da tela, acho que 35% da tela, para dar aquele chão retão que vai pro fundo, assim, e a parede, os personagens atuam, é literalmente... o background do 2D. E, basicamente, é um teatro que eles fazem ali, os personagens interagem. Quando você vai fazer um filme 2D, é um pensamento diferente, porque se ficar num estilo de série, você não vende o filme. A pessoa vai assistir a... Oi. Manter mais alto? Eu tô falando muito baixo. Acho que eu tô gritando. Então, eu falo mais alto. Tá bom. Alguém não está me ouvindo? Seu funny. Me perdi onde tá falando.
shapes, design, background. É verdade, verdade. Então, só dando esse background, que, tipo, quando você vai trabalhar para cinema, para o filme que vai sair na tela do cinema, esse teatro, que é basicamente... Tem um teatro aqui. Que é basicamente uma cena como essa daqui é um teatro. Né? Tipo, é um chãozão, aí aqui acho que a perspectiva tá um pouco forçada para mostrar a dimensão do lugar. Essas são decisões de design que você vai tomando no meio do processo. Tipo, eu queria um banco muito pequenininho e um avião muito grande, um aeroporto muito grande, porque o personagem vai estar minúsculo aqui. E eu queria que você passasse a sensação de, tipo, meu Deus, que aeroporto é esse, sabe? Tipo, essa era a sensação que eu queria passar. E cada cena que eu vou fazendo é esse sentimento que eu tento passar. Tipo, eu sempre tenho algo que eu quero passar. Por exemplo, nessa cena aqui, é uma rua normal, pá, mas eu queria uma rua que não podia ser uma rua, não podia ser de um lugar pobre, mas também não podia ser de um puta lugar de playboy. Tinha que ter um meio termo. Talvez. Eu tentei achar um meio termo, não sei se eu consegui. Olhando hoje essa imagem, eu acho que ainda tá um pouco fino demais. Eu acho que ainda não... Olhando hoje, eu não sinto... Falta uma parede pichada, né? Talvez. Mas, de qualquer forma, o sentimento... O que eu tentei passar quando eu fiz essa imagem era esse. E como qualquer outra imagem que eu for mostrar pra vocês aqui. Aqui era um quarto do moleque nerd e tal. Acho que tá bem óbvio, na verdade. Vou funcionar do aeroporto. Eu queria perguntar assim, tipo... O que te leva a fazer essas decisões aqui? O que te caminha para isso? É uma repetição de tipo do avião? Qual o seu pensamento, assim, das decisões de design, de shape que você faz? De novo, conversa muito com o sentimento. Quando eu fui... É muito da hora contar isso. Eu nunca vi um avião de perto. Eu nunca fui num aeroporto. Pra vocês terem ideia, nunca fui. Nem pra almoçar. Caralho, almoçar, você é louco? Eu nunca fui. Eu vou esse ano, mas anteriormente da minha vida eu nunca fui. Eu nunca cheguei perto de um aeroporto. Então eu não sabia como era o aeroporto, eu não sabia como funcionava um aeroporto. E foi muito foda fazer isso, porque eu não sei como que é. E eu fui pesquisar umas imagens no Google. E eu vi que tinha alguns aeroportos que eles tinham uma vibe muito... Na verdade, eu lasquei a galera que vai refazer esses cenários em outras perspectivas, inclusive. Mas eu vi que alguns desses aeroportos, eles tinham umas formas meio orgânicas, assim. E eu falei, puta que pariu, vai ser muito da hora fazer isso. Vai ser muito legal. E as shapes que eu usei aí foram muito no modo... Eu quero alguma coisa que seja soft, né? Que seja gestual. Gestual sempre eu tô pensando. Na maneira de montar a cena, eu sempre estou tentando achar objetos que corram na cena, que criam um fluxo para o seu olho trabalhar dentro da cena. Isso é muito importante. Inclusive, aqui não tanto, mas se você trabalhar com, sei lá, uma coisa mais pintada, tipo na trilha, eu sempre tento trabalhar com brushes que vão fazer um gestual na cena. O movimento, exatamente. Então aqui foi o mesmo pensamento. Eu queria shapes que você olhasse e você, sabe, seu olho fizesse um maragudez ali. E, vamos lá. Aqui, a cena aqui é a mesma coisa. Eu queria que tivesse essa sensação que você olhasse para uma cidade e sentisse que ela fosse tipo uma cidade futurista, assim, sabe? Que fosse meio Blade Runner. Blade Runner passou na minha cabeça muito, por causa do Bruno, que só fala dessa porra. Mas, é isso, gente, na verdade, assim. É sempre um sentimento, esse sentimento ele me leva a tomar outras decisões. Então, por exemplo, se eu quero uma cena... É que eu não trouxe aqui, na verdade. Mas se eu quero uma cena... acho que eu tenho no meu portfólio. Certo? Que seja... Esse filme ele não tem uma parte que é obscura. Ele não chega a ser um filme dark. É um filme para criança de 6, 7 anos. Quiçá 10. Então... Nossa, eu usei quiçá em uma palestra. Nossa. Enfim... Então não podia ser um lugar muito macabro. Tinha que ser um lugar legal. Eu não sei, se eu fosse uma criança eu ia gostar de estar nesse lugar. Acho que esse é o sentimento que eles queriam, assim. Porra, não? Tem umas bagulho verde brilhante legal, velho. Deixa eu ver aqui. Eu não tenho último. Não tenho. Não tenho. Aqui é o mesmo lugar, só que em outro lugar. É o mesmo lugar em outro lugar. E... Quer dizer, passar o sentimento de... Sempre. Do lugar sinistro, mas ainda assim manter
direção visual e o público-alvo que ele... Exatamente. Foi difícil, na verdade. Foi bem difícil. E as cores, elas seguem o mesmo pensamento. De novo, eu volto a esse sentimento. Eu acho que, na verdade, muito do processo artístico de montar uma imagem conversa com a ideia de sentimento. Porque cada cena, ela tem que contar alguma coisa. Contar algo é passar algo. Passar o quê? Um sentimento sobre alguma coisa. Sentimento de uma discussão, sentimento, sei lá, qualquer coisa. Então, para começar uma imagem, eu tento seguir essa linha de pensamento, porque me facilita tomar a decisão. Inicia também pensando no mood e no que você quer passar para a imagem. É uma decisão importante para você fazer no começo, antes de passar direto pro... Sim, talvez, acho que no final eu estava usando mais luzes que conversavam com isso. Tipo essa cena aqui. Essa cena eu acho que é uma cena que eu pensei mais em direção de luz. Essa aqui também. Opa! Mas essas decisões de colocar essas luzes aí, essa luz que você colocar, feitas durante o processo, ou você já sabia que você queria algo? Durante o processo. Pergunta legal. Eu nunca sei o que eu quero sobre luz. Tipo, eu sei, se for uma cena macabra, obviamente tem alguns padrões de luzes que você vai usar. Eu sei alguns padrões, é isso que eu quero dizer. Mas quando eu começo a imagem e eu começo a pintar a imagem, eu não começo nem com color key, pra vocês terem ideia. Já comecei com color key, já fiz color key pra fazer a imagem. Só que eu meio que fui ficando com preguiça. Porque depois de muito tempo trabalhando nessas coisas, você tem umas paletas de cor que você já tem na cabeça. E eu fui usando isso a meu favor. Então, eu tenho muita referência de filme, de série, de... sei lá. E quando eu tenho... vou fazer uma imagem com... eu quero feliz. Qual imagem que eu já vi em algum lugar que é muito legal? Eu vou em Zootopia. Que é Zootopia, né, gente? Maravilhoso. E eu vou direto para essas referências de filme. Vejo a paleta que eles estão usando. Sugo aquilo, não copio, né? Porque seria meio cara de pau. Mas eu tento não copiar, mas eu tento trazer o sentimento da cena. Isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. Então eu pego aquelas cores que estão ali, eu tento não dar um color picker, mas ao mesmo tempo eu tento deixar algo parecido. E eu acho legal esse processo, porque ao mesmo tempo que você tenta trazer coisa nova pra... Minha boca tá muito seca. Nossa, muito. Ao mesmo tempo que você tenta trazer coisa nova por aquela paleta de cor que você já está usando, querendo ou não, você está copiando, querendo ou não. Então, para fugir desse sentimento que eu estou copiando uma paleta, que eu estou sugando uma paleta de algum lugar, eu tento começar a implantar coisa nova. Tipo, nessa cena aqui, da cidade, eu ia fazer uma cena azul e rosa. Essa era a intenção inicialmente. Eu nem lembro, na verdade, acho que foi Blade Runner, literalmente, que eu vi. Mas eu queria... Eu falei, cara, não pode ser verde e rosa. Se for verde, rosa e azul. Porque se for rosa e azul, vai ficar muito monocromático, praticamente, e vai ficar muito chato de ver. Então eu falei, qual cor que não vai funcionar? Verde. Era uma cor de contraste muito grande que eu queria com rosa e com azul. E aí que começa alguns entendimentos de cor e luz. Que é você, não vou saturar os dois iguais, eu vou colocar um mais claro e um mais escuro, eu começo a contrastar as coisas na imagem. Se eu vou colocar um rosa muito saturado, eu não vou colocar um verde muito saturado, porque senão eles vão competir um com o outro. Então, quando você tem esse set de pensamento, fica muito mais fácil trabalhar. Porque você já tem umas decisões tomadas antes, assim. Então, tipo, usei esse rosa, pô, já sei que eu não posso usar aquele verde. Se eu usar aquele verde, não vai funcionar. Então, eu vou usar outro tom de verde. Menos saturado, mais saturado, enfim. Acho que vamos para as perguntas. Não tem muito o que falar, gente. Basicamente é isso. Meu processo e o processo do UOL. E... Quem falou? Você é bom. Porque eu trouxe isso e esqueci de falar. Verdade. É verdade. Eu mostrei pra você de manhã. Eu falei, Bruno, que legal que eu fiz aqui. Tô orgulhoso. Também no início do projeto, eu fiz isso para algumas outras imagens, mas nem todas eram necessárias. Sim, eu começo com uma planta de arquiteto nos meus projetos. Gosto muito de trabalhar assim, porque... Eu acho que uma coisa que eu vi no livro do Big Hero 6 é que ele faz uma montagem... Não. Foi no livro do Zootopia. É um desenho do Matthias Letcher, que ele fala sobre pensamento 2D e 3D funcionar juntos. Independente do prop que você vai fazer, da cena que você vai fazer, isso tem que funcionar no 2D. Isso tem que funcionar de uma forma chapada. Eu não sei se consigo mostrar isso para vocês aqui desenhando.
Tá sem pressão, mas dá pra fazer. Acho que dá pra fazer. Rapidinho. Não, acho que não. Então, por exemplo, só diminuir a brush. Então, se eu vou fazer uma mesa com livro, eu tento pensar nela bidimensionalmente antes, com todas as coisas que vão estar em cima dela, né? E depois eu posso passar isso para uma parada mais tridimensional. Mas para mim é muito importante entender que bidimensionalmente isso funciona. Uma silhueta. É tipo uma silhueta. Porque é uma certeza, e eu já notei esse padrão, eu já fiz bastante esse processo. Se funciona no bidimensional, no tridimensional tem muita chance de funcionar também. Porque a silhueta ela não vai fugir muito, ela vai virar 3D, literalmente. Está você. Tá, então eu tenho esse mesmo pensamento para fazer a estrutura da casa. Eu faço a planta bidimensional, já começo a sacar, aqui pode ter uma escada. Em vez de eu ficar tentando desenhar isso, depois eu faço um sketch, como vocês podem ver aqui, faço uma parada bem nojentinha aqui também. São coisas muito rápidas, não dá tempo de você fazer nada muito rebuscado, porque senão você não consegue fazer a imagem final. Então eu faço todo o planejamento da cena antes, né? Apresento umas câmeras para o cliente, apesar eu não consegui trazer de todos, porque foram muitas imagens, eu meio que me perdi muito, eu não sou muito organizado com... Isso é um problema meu, muito grande, inclusive, que eu não sou muito organizado com a parte do processo. É uma coisa muito minha, assim. Tipo, eu tô desabafando real, assim. Mas é literalmente um processo muito meu, assim. Tipo, eu tento achar as opções e eu faço tudo muito meio merda, do jeito que vocês estão vendo aqui. Mas pra mim, na minha cabeça, isso já me ajuda a organizar a cena final. E é isso que eu tento trazer sempre pro processo, assim. Eu planejo a cena, mando ela pro final, mando ela pro cliente com algumas opções de câmera, porque, principalmente para uma cena que eu só ia fazer os masters, eu tinha que mandar, falando, serve essa cena aqui? Porque master, para quem não sabe, no desenho 2D, para série, enfim, que não tem nenhum tipo de 3D envolvido, é o cenário que mais vai ter interação com o personagem. Então, muitas cenas vão acontecer naquele mesmo cenário e eles vão reaproveitar a mesma cena no mesmo cenário. E é isso, gente. Então, Mai, eu fiquei muito com medo de compartilhar a tela de algumas coisas. Porque eu tava mostrando umas imagens que não podiam mostrar. E eu acho que eu fiz isso até demais. Mas, enfim. A galera tá me ouvindo. Acho que isso aqui eu posso mostrar pra galera da live. Gente da live, eu sei que vocês estão aí bem puto comigo e tal. Desculpa. Isso aqui dá pra mostrar pra vocês. Tá, a gente vai abrir uma pergunta tipo agora. Assim. Tá, gente. É isso. Vou parar de falar. Falei pra cacete já. Não, eu vou continuar falando mais outras coisas. Espero que vocês tenham gostado da nossa palestra. É isso. Se tiver alguma dúvida sobre... Eu falo que eu não posso mostrar a imagem, não seja uma imagem. Antes, eu quero um abraço. Legal. Tipo de prática que a gente faz assim constantemente. Não envolvam necessariamente o nosso processo. Eu gosto bastante de fazer thumbnails pequenos de composição, assim, de preto e branco mesmo. Assim. Meio que seguindo as referências que eu tenho de filme. É algo que eu faço quase todo dia. Assim. Nos últimos dias eu não tenho feito, mas é uma prática que eu gosto de fazer. É isso. Prática que eu gosto de fazer? Quando você pensa? eu faço porque, tipo assim, quando você faz isso analiticamente, né, você fica engrenhado na sua mente. Quando você vai fazer algum concept, alguma cena, aqueles métodos que você já usou para fazer aqueles thumbnails vão estar ali presentes, né? O conhecimento daquilo vai estar ali presente. É legal de praticar. Eu gosto de ficar rabiscando. Tipo, literalmente, faço uns cubos, faço umas paradas dessas, assim. Eu não fico muito pilhado em
Porque, tipo, eu ando meio sem tempo, na verdade. Então, uma coisa que eu tenho feito muito é simplesmente desenhar. Desenho qualquer coisa, assim. Tipo, se eu não tô fazendo nada, eu tô rabiscando, eu fico treinando perspectiva, fico lendo. Eu gosto muito de ler os livros do Scott Robertson, assim. Gosto de ficar revendo umas paradas que eu não lembro mais. Acho que ler, pra mim, tem sido uma prática muito maior que desenhar, na verdade. Porque desenhar eu desenho o dia inteiro já. Então, na hora de fazer minhas coisas, assim, de estudar, na verdade, eu acabo preferindo... enfim, ler e tal. Mas você lê ativamente, você pega aquele livro, você lê o Scott Robertson, por exemplo, quando você vai trabalhar, você já está com aquele aplica. Exato. Porque são coisas que eu já vi, né? Então, e outra coisa que me ajuda muito, cara, é que eu sou assistente do Luz aqui no Drawing Fundamentals da SCS. Então, toda segunda e quarta, eu tô fazendo fundamentos com a galera. Eu tô desenhando com a galera, tô fazendo correção na galera. Então, ativamente, eu tô revendo os fundamentos com Luz, que é tipo, o Luz! Então fica muito mais fácil de estar sempre aprendendo, sabe? Você! Desculpa, não. Então, fundamentos, eu acho que é a resposta mais padrão. Mas alguma dica de estudo para quem está começando a desenhar? Né? Cenários em particular. Cara, estudar o fundamentos a perspectiva, eu acho que luz é algo muito importante para se ter em mente. Como eu disse, o que a gente faz é interpretar luz através de formas. Luz é um fator muito importante para aprender. Assim. Valor, existem, tipo, acho que aqui no ICS, fundamentos do luz ele aborda, né? Assim, desenhar cenário, ele é um processo muito que depende muito do que você quer. Eu quero desenhar cenário para quem? Vou desenhar cenário que nem o Bruno? Vai ser muito diferente do processo de aprendizado. Vou desenhar cenário para animação? Eu aposto que o Bruno ele consegue fazer um cenário para animação. Ele tem os fundamentos, ele sabe luz, ele sabe cor, ele sabe perspectiva. Então, eu acho que a resposta ela não consegue fugir disso. Eu não consigo falar para você, não, sei lá, só ver o frame de ink. O frame de ink é o frame. O frame de ink, ele é um livro de composição que trata a composição como design. Na verdade, é a mesma coisa. A composição é design. Então, eu não consigo falar para você só estuda o frame de ink. Eu vou ter que falar para você, estuda a perspectiva até sua mão cair. Basicamente. A mão literalmente cai. Sim. Tem graus de perspectiva. Eu gosto de passar um pouco do limite, estudar a perspectiva técnica. É muito difícil, demanda muito tempo e é muito chato de fazer. É desgastante demais estudar isso. Mas eu não sei se outros artistas indicam a mesma coisa. Eu indico aprender esse tipo de coisa. Porque eu acho que facilita no processo quando você vai construir coisas mais complexas. Se eu precisasse desenhar aquele avião naquela perspectiva, eu conseguiria. Demandaria muito tempo, ele não ficaria correto como deveria, mas com certeza é matematicamente correto. Né? Eu acho que demanda muito tempo uma perspectiva matemática. Porém, com o 3D montado, eu consigo enxergar a construção que eu faria matematicamente no 3D. Então fica fácil de eu seguir as formas. Interpretando aquilo de uma maneira que uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento provavelmente não interpretaria. Não faz sentido. Uma outra coisa também é, tipo, muita gente, o Catão foi um exemplo disso, inclusive, eu brigava com ele, porque precisa aprender o 2D primeiro, para ir para o 3D. E acho que dá para aprender os dois ao mesmo tempo. Você começa a entender melhor o volume e as coisas, tá? Aplicando as coisas tridimensionalmente. E precisa separar as duas coisas. O resultado vai sair, né, se você fizer ali. E estudar os dois assim, pode te ajudar a entender também como funciona a distância, pode te ajudar na tridimensionalidade geral. Isso que o Bruno tá falando foi uma sacada que eu tive agora que eu comecei a mexer com 3D. Fazem 4 meses agora que eu tô com 3D na minha vida. Mudou tudo.
Ah, mudou mesmo, de verdade. Tipo, não, você sabe que mudou, você sabe. Porque assim, as coisas matemáticas pelo 3D. Eu trabalhei em Star Wars durante 6 meses no início do ano. Ali pela Bird. Fazia só nave. Eu desenhava só nave o dia inteiro. Pra galera não ficar vendo sua cara. Okay. Então, a gente tinha que desenhar as naves. A gente tinha que desenhar as naves muitas vezes. Mas também a gente tinha alguns auxílios de 3D. E o auxílio do 3D, fazendo, às vezes, desenhando por cima do 3D, resolvendo aspectos de design antes de partir para a finalização, eu via que se eu fizesse com a minha própria mão, talvez os volumes não sairiam tão corretos. E eu fui vendo tanto aquele 3D. O Elton trabalhou comigo no Star Wars. E você começa a enxergar volumes que você não enxergaria normalmente. É isso que eu posso falar. Assim. O 3D ele realmente ajuda a você enxergar volumes. Por mais que você trace por cima, você começa a pegar uma noção muito maior de volume. E eu acho isso bem relevante de falar. Eu discordo um pouco do Bruno quando ele fala que dá para estudar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu discordo no mínimo, mas eu discordo porque, no meu ponto de vista, talvez ele consiga estudar as coisas ao mesmo tempo. Eu indico estudar uma coisa, não precisa... Uma coisa que eu aprendi no processo é que você não precisa ser o Scott Robertson para desenhar um carro. E eu tinha muito essa pira de tentar ser um cara... Eu tenho que aprender isso até o limite para depois eu começar a aprender outra coisa. E é aí que eu concordo com o Bruno. Entende? Tipo, aí eu acho que tipo, você não precisa ficar maluco. Porque eu entendi o que você falou. Porque eu era assim. Eu queria ser o Scott Robertson antes de eu aprender o 3D. Eu queria ter uma mão mecânica e não faz sentido. Não vou ser o Scott Robertson em 2 anos. Talvez 20 anos eu consiga ser o Scott Robertson. Mas... Enfim, é aí que eu concordo com o Bruno. Acho que sim, dá pra você aprender as coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu acho que você tem que dar um tempo para as coisas. Tipo, aprende puta que legal. Não cheguei, não sou pro level, e agora eu vou deixar um pouco no 3D, e agora eu vou voltar um pouco pro 2D, e você vai intercalando as coisas. É isso, gente. Próxima pergunta. Ih, não sei. Você depois. Você escreve aquele programa muito doido lá? Eu ia perguntar isso para ti depois, mas eu achei melhor fazer esse tipo de pergunta agora, porque eu espero né, que não seja o único alienígena que não faça a menor noção desse assunto. Mas, o Bruno e outros artistas que eu vi no passado, frequentemente falam a questão de analisar séries, analisar cenas de filmes. Eu confesso que quase nunca fiz isso. E eu não tenho a menor ideia de como fazer. Literalmente assim, tá, ok. Algumas vezes eu peguei o Robin Hood, né, musical lá, coloquei na televisão, pausava, desenhava os gestos, beleza, isso eu fiz. Mas quando tu vai ver um live action, tu vai ver uma série, aí você vai, pausa a cena. Que raios eu tenho que olhar? Ah, é a cor? Como é que eu entendo como a cor está fazendo sentido naquela cena? O que eu tenho que absorver daquilo? Como transformar isso num hábito? Isso de consumir aquilo ativamente. Exato. Eu acho que não tem necessidade de parar o frame em si, só se realmente é cena. Mas eu acho que a primeira pergunta que você tem que responder para você mesmo é o que aquela cena te passou. O que ela fez você... O que te chamou a atenção naquela cena? E tentar quebrar ela de maneira, tipo... como ele trabalhou nos shapes das cenas, volumes maiores, como o diretor... onde ele posicionou o personagem, onde as linhas se cruzam, onde as linhas estão andando em paralelo, por que elas estão ali, sabe? Acho que fragmentar o pensamento, não? É meio que pensar, tipo, quebrar tudo de forma geométrica. Assim. Pensar em todos os shapes que tem ali de volumes grandes e shapes de luz. Pensar por que ele ilumina a cena daquele jeito. Uma coisa que eu faço bastante eu busco bastante sei lá, eu vejo entrevista com o Roger Dickens, por exemplo. Ele tem um blog, inclusive. Roger Dickens. Okay. Ele tem um blog, inclusive, ele compartilha, né, tipo, alguns métodos, algumas coisas assim, de graça, assim, para o pessoal entrar e usar. E
procurar tipo, entrevistas mesmo, making-offs, e normalmente nas entrevistas eles falam por que eles usaram certas coisas e tal. Tem vários canais de YouTube, por exemplo, que analisam isso também, que eles pegam um frame e estudam por que eles tomaram aquelas decisões. Você poderia listar um? Tem o Every Frame a Painting, bem interessante. Tem o Cinematography Database, se não me engano. Tem deixa eu... Não tenho o que adicionar. Eu ia falar a mesma coisa. Eu geralmente uso... Eu vou muito em shape, né? Eu esqueço luz, esqueço tudo e vou, tipo... Câmera e shape pra mim é, tipo... Só que eu quero. É o que eu faço. Câmera e shape, sempre. Esse canal aqui, ele é muito bom, assim, pra... O cara tem uma cara de fodão, né? Ele tem um outro canal que eu não sei dizer o nome, mas é um canal porque, assim, o canal dele foi banido porque usava o filme inteiro, basicamente, e não pode. Aí fizeram um canal fã dele, assim, que tem alguns vídeos que é, tipo, vídeo, sei lá, tipo, de 1 hora ele analisando todas as etapas. Assim. E consumativamente é tipo isso. A partir do momento que você começa a estudar, tipo, mesmo que seja através de outras pessoas que fazem isso, você começa a reconhecer como elas fazem. Quando você assiste um filme, isso já você começa a entender, sabe? Quando você está vendo algum filme ali, você, tá, ele usou aquele por causa disso. O ângulo dessa câmera está sempre por causa disso. A lente dessa câmera é essa. E é realmente se aprofundar nisso, sabe? E mesmo que seja por etapas, assim, né? Acompanhar algum canal que faça esse tipo de análise, ver como outras pessoas fazem. Então, que, bom, me ajudou. Eu acho que você acabou respondendo o que eu responderia pra você na sua própria pergunta. Tipo, não tem como fugir de construir as linhas. A parte mais importante do aprendizado de perspectiva é construir o grid. O grid ele vai te dar 70% da informação que você precisa para construir um objeto. Os outros 30% eu acho que é informação de conhecimento de forma e forma. Porque conforme você vai fazendo muito grid, você vai começar a enxergar as linhas. Você entendeu como que as linhas funcionam dentro do grid é muito importante. Saber que elas sempre vão para um ponto de fuga, saber a variação, saber que você pode ter vários pontos de fuga na mesma cena. Enfim. É impossível falar para você não construir o grid. Eu acho que é mais legal eu falar para você construir o que seria um grid. Então, tipo, eu vou fazer um desenho, eu tento construir um grid simples aqui. Lembrando que sempre as linhas extremas elas apontam para o ponto de fuga. Essas linhas aqui todas elas vão se cruzar em algum lugar na linha do horizonte que deve estar aqui em cima. Então, se eu souber montar um grid de imaginação, vir em cima desse grid e construir um cubo não é um problema. Exato, é bem no olho, não precisa ser nada matemático. Não precisa ser nada matemático. E conforme. Tá bem nerd esse cubo. Mas e conforme você vai fazendo muito isso, você vai ficar automático de você conseguir visualizar o cubo no espaço. Sabe? Como qualquer outra forma complexa que se você for treinar, vai ser a mesma coisa. Enfim, acho que é treino. Você faz muito de um jeito e você vai tentando desapegar. Aí uma dica mais legal. Você vai fazendo muita construção de grid e aos poucos você vai diminuindo o uso da grid. Tipo, quando você é viciado em alguma coisa, você tem que diminuir aos poucos, senão você morre. Então, basicamente isso.
Legal. Você não faz nada no software 3D. Assim, depois da modelagem, você não faz nada de aplicar nada. É só Pra mim. Você não pode. Sim. A pergunta foi se depois que eu termino o 3D, eu faço mais alguma coisa. Tipo, se eu realmente uso o 3D, se eu só uso ele de guia, se eu mudo muito. Depois que eu termino o 3D, eu uso muito ele para me guiar um cubo. Deixa eu mostrar isso. Então, por exemplo, eu tenho esse cubo aqui. Independente do design que eu for fazer em cima dele, ele já está me dando as direções das linhas corretas. Eu já consigo vir aqui em cima desse desenho e imaginar para onde essas linhas estão indo na perspectiva. E é para isso que eu uso esses cubos aqui. Aqui é a mesma coisa. Ele já está me dando a perspectiva do objeto, de cada objeto separado. O que eu faço é desfrutar dessa informação que o 3D me dá, para eu não precisar pensar nisso, que tomaria muito tempo de eu construir grid para cada coisa. Então eu uso esse cubo e vou fazer isso na cidade inteira. Então cada cubo é um elemento de design diferente, porém partindo do mesmo princípio, que é aquele cubo inicial lá, que vai me ajudar a fazer o resto da nave. Depois eu só taco cor, taco luz e tenta ficar bom. Às vezes dá, às vezes não. O 3D você usa mais? Modo 3D. Mostra aí. Ele é o modo bom de fazer. Cara do Bruno. Cara do Bruno. Eu acho que isso não é o modo. Mas é o Foundry. Site do... Legal. Gente, pediram pra gente terminar. Então vou... Última pergunta. Na verdade, eu esqueci que tem gente online. Eu vou fazer o seguinte, vou responder uma pergunta de vocês, uma pergunta online e a gente fecha. Eu também respondo. Quem levanta a mão mais rápido? Ninguém quer perguntar? Perfeito. Oi? Provavelmente não. Não, porque eu mostrei umas imagens. Eu vou ter muito que falar com o Vidal, porque eu mostrei umas imagens que não podiam. Culpa minha. Totalmente culpa minha. Acontece. Fazer o quê? Mas eu corto essa parte. a gente vê se dá pra cortar essa parte na hora que for aparecer as imagens, fica tudo preto. Bom, gente, a pergunta da Amanda foi como que ela faz um portfólio para props e qual a proporção de estudo para a peça final. Vocês vão fazer, quem quiser um portfólio para props, basicamente vai pensar numa cena, o prop ele não existe sozinho, ele tem toda uma linhagem de coisas que acontecem antes. Alguém escreveu um roteiro, alguém decidiu como que aquela cena ia ser, alguém, enfim, fez todo um processo para chegar num cara que vai desenhar a cena, a composição da cena. Você vai pegar todo esse material que foi antes, vai chegar em vocês e você vai começar a desenhar os props dessa cena. Como que vão ser as cadeiras, se adequando ao mood que o cara passou. Então, quando você vai fazer um portfólio e você é um lobo solitário e você vai fazer as coisas, você tem que saber todo o processo antes, para você ter saber o lugar que você está, você saber o mood da cena que você quer. Quando você souber tudo isso, aí, e desenhar essas coisas, aí você começa a fazer os props da sua cena. Porque como eu mostrei lá no trabalho para Coca, eu tinha toda uma estrutura antes de começar a fazer os props separados. Então é basicamente isso que vocês vão tentar fazer, a Amanda, no caso, vai tentar fazer para fazer o portfólio para props. É importante que tenha um processo que mostre o pensamento de design, porque não é um trabalho de ilustração. Eu não trabalho para fazer arte bonita, eu trabalho para fazer arte. Tem que ser bonito, essencialmente tem que ser bonito. Mas eles me chamam para resolver um problema visual. Então, eles têm que saber. Quem vai me contratar quer saber como que eu penso. Entende? Então, é importante que eu mostre para essa pessoa o que eu estou pensando para chegar no resultado final. E é importante que isso esteja mostrando no portfólio. Porque, principalmente lá fora, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora eles cobram muito essa ideia de você saber o processo. Eles querem saber como que você pensa muito mais do que o seu resultado final. Às vezes, você nem tem um resultado final. O cara vê o seu sketchbook e ele vê um monte de desenho legal.
No THU eu já vi muita história assim, do cara abrir o sketchbook do cara, passar umas folhas e ver que o cara tem umas puta ideia boa, assim. E rola um contato. Às vezes o cara trabalha só na parte inicial do projeto, assim. No suco da uva do bagulho. Então é isso. Suco da uva. Você quer falar, acrescentar algo? Beleza, gente. É isso. Então, legal. Vou desativar tudo.